Agora, gente, a gente vai para a nossa próxima parte. E agora o Rafa está aqui. Rafa, pode ficar à vontade. E aí, quando tu quiseres que eu coloque os exemplos, é só me avisar. Tá bom? Então é Bacana, isso, galera. gente. Que bom estar aqui com vocês. Bom dia. Estou aqui em Belém. Aqui de onde eu gravo o Papo Reto. Não sei se vocês acompanham o Papo Reto no Instagram do Centro. Se não, acompanhe, hein? @Centro Amazônia. Precisa acompanhar o Papo Reto, é muito legal. É daqui que eu gravo e daqui que eu estou falando para vocês. Uma alegria muito grande estar aqui de novo com vocês, nessa reta que se aproxima do Demo Day, para a gente ir para a última fase do programa. Vou falar hoje para vocês de pitch, né? A Dani já deu todo o caminho das pedras para a gente fazer uma boa apresentação, mas antes de falar de pitch, eu queria falar uma coisinha para todos vocês que estão aqui assistindo a gente, que é o seguinte: o momento que a gente está hoje, ele nunca foi tão propício, tão positivo para quem quer fazer negócios com a bioeconomia da Amazônia, o negócio que vocês estão criando. A gente tem um olhar mundial, nunca foi tão grande para a Amazônia, para as pessoas que não só a Amazônia, como floresta, como árvore, como rio, como importância para o clima, mas a Amazônia com as pessoas. Gente, nunca foi tão importante isso para o mundo. Como o mundo pode apoiar a Amazônia, floresta, rio, tudo, mas principalmente as pessoas que moram aqui, porque somos nós que moramos aqui, que estamos aqui, que podemos fazer esse território melhor. Não adianta nada o cara lá da Inglaterra mandar um e-mail e ele não vai fazer nada melhor. Ele tem que estar aqui. E é a gente que está aqui. E todo mundo está querendo ajudar. Olha, só essa semana, tiveram 6 eventos relacionados a negócio da floresta. 4 aqui em Belém, 1 em Brasília e 1 em São Paulo. Em uma semana. E isso só vai aumentar porque a gente está, não sei se vocês estão acompanhando, tanto o presidente quanto o governador querendo trazer o maior evento de discussão climática para cá, que é a COP, no final do ano que vem, para ser sediado aqui, na Amazônia. Então, o olhar do mundo está assim para a gente. Quem é que está aí? Como é que eu posso ajudar? Cadê a galera da Amazônia? Cadê os negócios com a floresta? Olha o olhão assim, ó, olhando para a gente. Cadê? 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 Então, galera, a hora é essa. A gente nunca teve num momento tão favorável. A hora é essa. A gente não pode perder esse momento. Então, vamos falar de pitch. O que é esse tal desse pitch que vocês já sabem? É uma apresentação curta. Rafael, por que essa apresentação tem que ser tão curta? É porque, às vezes, as pessoas... Primeiro, a Dani já falou, a gente tem um tempo de atenção muito pequeno quando a gente está conversando, né? Os nossos picos de atenção vão e voltam. Então, é sempre curto. O segundo é porque, na maioria das vezes, as pessoas que a gente quer falar estão com tempo curto também. Então, a gente tem um momento para captar a atenção dessas pessoas. Quem são essas pessoas para que a gente vai falar o nosso pitch, nossa apresentação curtinha? Pode ser um investidor, pode ser alguém do poder público que vai nos ajudar a tirar alguma licença, pode ser alguém do Sebrae que a gente está pedindo ajuda, pode ser algum parceiro que a gente quer que ajude, pode ser um grande cliente que naquele momento está sem tempo. Então, é por isso que ele é curto. Mas não é porque ele é curto que ele não é capaz de ser potente. Ele é capaz de ser potente. E a gente tem técnica para isso. É a receitinha de bolo que a Manu falou. Mas, antes de entrar na receitinha de bolo, eu quero reforçar uma fala que a Dani usou, que ela falou assim: use o seu talento, não tente imitar ninguém. E eu tenho uma historinha para contar sobre isso. Eu trabalhei muitos anos da minha vida, muitos anos, boa parte, aliás, ainda é a minha maior parte de trabalho da minha vida, em empresas privadas, em área comercial, né? Empresas brasileiras, alemãs e por aí vai. E, claro, a área comercial ela é muito grande, tinha vendas, estratégia, campanhas, cliente-chave, novos mercados e por aí vai. Fontes de receita, basicamente o que tem aí no Canvas que vocês fizeram. Mas tinha uma caixinha que era muito importante, que era a caixinha de treinamento. Treinamento dos nossos distribuidores, treinamento dos nossos representantes, dos nossos vendedores, ou para próprios clientes, que às vezes queriam comprar os nossos produtos e não sabiam como usar. E aí, só que eu era só um, né? A minha equipe era grande,
mas o Rafael era aquela pessoa que sabia de tudo e tal. Então, eu comecei a criar a minha equipe que me acompanhava sempre. E dentro dessa equipe tinha um jovem que chamava Isaac, que ele era muito esperto. E ele começou a me acompanhar em todos os treinamentos. E eu tinha um roteiro. Então, se você visse um treinamento meu, o segundo era igualzinho, porque só mudavam as pessoas. Eu tinha que fazer em diferentes cidades, diferentes locais, diferentes países. Mas eu organizei de uma tal forma que eu podia fazer até de olho fechado. E eu seguia falando as mesmas coisas. Só que eu falava do meu jeito. No meio eu colocava uma piada, no meio eu era mais incisivo, no meio provocativo. Eu tinha o meu roteirinho. E o Isaac começou a me acompanhar. E quando foi no 5º, 6º treinamento, duravam dias, eu estou aqui falando para a turma e tal, piriri, explicando produto, características técnicas, argumentos de venda, e eu vejo o Isaac assim na mesa, ó, mexendo a boquinha em silêncio. Ele estava repetindo tudo que eu estava falando, ele já tinha decorado. Aí eu olhei de rabo de olho, olha, o Isaac decorou a minha fala todinha, até as minhas piadas o Isaac sabia. Eu falei, caramba, está na hora de eu testar o Isaac sozinho. Aí vamos fazer um treinamento? Vamos, Isaac, hoje é você que vai fazer. Ele pode deixar, pegou minha apresentação e começou. Se você fechasse o olho, era exatamente a minha fala. Até as vírgulas, as pausas, as piadas eram iguaizinhas. Mas no final, não tinha o mesmo impacto. Não tinha o mesmo resultado. E aí as pessoas, Rafael, não tem jeito, é tu, é você que tem que fazer, você tem, você cativa as pessoas. Eu falei assim, não, Isaac, não é que sou eu. É porque você está falando o conteúdo técnico que você tem que falar, mas tentando ser o Rafael. Tenta ser você mesmo, cara, fica mais livre. As pessoas não querem ver o Isaac falando como o Rafael, as pessoas querem ver o Isaac falando. Então, seja você. Muda as coisas que eu falo, muda a entonação, muda a hora da piada, conta outras piadas, mas seja você. Quando você passar a mensagem que você quer passar, que é como o produto funciona, por que ele é bom, como é que a gente deve vender, do teu jeito, aí você vai ver que o resultado vai ser muito maior que o meu, talvez. E ele começou a fazer isso. Olha, em 2 meses eu parei de fazer treinamento, que o Isaac estava craque, as pessoas adoravam ele. Em 5 meses nem lembravam do Rafael, porque ele passou a fazer do jeito dele. Então isso é muito importante, porque quando a gente faz do nosso jeito, a gente fica à vontade. Eu não preciso estar aqui falando com vocês, lembrando como a Manu falaria e tentando fazer do jeitinho dela, que é mais calmo, mais tranquilo, né? Se eu fizer assim, eu vou me travar. Eu não vou conseguir ser eu mesmo. E se eu não for eu mesmo, que tipo de confiança eu vou passar para as pessoas que eu estou falando? As pessoas vão olhar assim, cara, parece que o Rafael está estranho, parece que isso está decorado, parece que esse cara não tem certeza do que está falando. Eu tenho certeza do que eu estou falando, é só porque eu estou sendo eu mesmo, né? Olha, eu tenho uma saia justa enorme, eu trabalho além do centro para o governo do Reino Unido. E o governo do Reino Unido, esses ingleses têm um jeito de ser, né? Quando você fala assim, olha, é inglês, você já imagina aquele cara ou aquela mulher, terno e gravata, vestidinho, fumando um cachimbo, sério pra caramba. Aí me chamaram para fazer parte de um movimento do governo inglês aqui no Pará, na Amazônia. Eu falei, olha, vocês têm ideia da enrascada que vocês estão se metendo? Porque eu posso ajudar tecnicamente, mas o meu jeito de falar, o meu jeito de agir não é um jeito de inglês. Eu não tenho aquele jeitão formal do inglês, eu não uso terno. Então, se você vai me colocar, por exemplo, para falar com um prefeito, um governador representando o governo inglês, eu vou, mas eu vou assim. Você quer? Assim, eu quero, Rafael, porque não adianta nada ser quem for se você não estiver falando quem você é. Vai ser muito estranho se o Rafael chegar amanhã, por exemplo, na Secretaria de Meio Ambiente, lá com o nosso secretário, o Mauro, num discurso, num jeito de falar que não é o teu, que ninguém te conhece assim. Então, gente, é importante a gente ser quem a gente é. Isso deve estar presente no pitch. Se eu sou mais expansivo, se eu sou mais brincalhão, ou se eu sou mais sério, não tem problema. Mas seja você. Dani, obrigado por essa deixa, ela é muito importante. E aí, vamos para o pitch. Olha só o que está acontecendo aqui. Como é que a gente criou o Floresta 360? A gente percebeu que existem milhares de jovens na Amazônia querendo empreender, mas que muitas vezes não conseguem reconhecer na natureza ou na Amazônia o potencial para gerar desenvolvimento econômico, gerar dinheiro de forma consciente. E muitas vezes, quando tem essa ideia, tem uma dificuldade de estruturar essa ideia no modelo de negócio que possa virar uma empresa.
São milhares de jovens. De outro lado, existem muitas empresas querendo apoiar para que esses jovens se desenvolvam, como a CLUA, que financia o Amazônia 360. Quando a gente olhou isso, falou assim, nossa, tem tanta oportunidade e tem esse problema aqui. Os jovens não estão sabendo esquematizar seus modelos de negócio para apresentar e para seguir em frente ganhando dinheiro de uma forma consciente. Então, criamos o Floresta 360, que é um programa que ajuda os jovens a pensar em empreendedorismo, ajuda a estruturar ideias de negócio, acompanha esses jovens, são todos vocês aqui, e no final pode entregar algumas empresas formadas, né, com jovens capacitados em empreendedorismo. E com isso a gente espera que a Amazônia seja finalmente, pelo menos em alguns pontos, conservada, que a nossa floresta tenha valor em pé, gerando produtos e serviços, e que sejam empresas de referência na região. Tranquilo isso? É fácil de entender? Acho que vocês conhecem bem esse conceito, né? Mas eu não sei se vocês perceberam, eu acabei de fazer um pitch. Isso que eu fiz para você aqui, para vocês, explicando Floresta, é um pitch. Foi uma apresentação rápida da importância que o Floresta 360 tem. E quais são as etapas que a gente pode identificar muito bem nesse pitch? Que nem parecia um pitch, parecia que o Rafael estava só relembrando a gente o que é o Amazônia 360. As etapas são simples. Anotem no bloquinho de vocês. Comecem falando do problema. A gente escreveu o problema no Canvas, né? Comecem falando do problema. Percebam que eu falei, na Amazônia existem milhares de jovens que querem desenvolver o negócio, mas às vezes não sabem como estruturar, precisam de um apoio. Isso é um problema. Existem milhares de jovens na Amazônia que querem fazer negócio, que têm interesse na Amazônia, precisam de ajuda técnica, precisam de conexões para criar seus negócios. Isso é um problema. Não é? Segundo ponto do problema. Solução. O que eu estou oferecendo para que esse problema seja sanado? Ou como a gente fala em empreendedorismo, para que essa dor de não ter programas que ajudem os jovens, seja sanada. Criamos o Floresta 360, que é um programa que ajuda os jovens a olhar para a Amazônia com um olhar de negócio, desenvolve modelos de negócio, ajuda a validar para que sejam empresas. Falei do problema, imediatamente falei da solução. Não foi? Simples assim. Percebam que do jeito que eu falei, e por que é importante, gente, a gente falar bem do problema? Bem, de uma forma muito clara, evitando usar muitos aspectos técnicos. Porque quem sabe do problema e da solução são vocês. Se a gente chegar agora no Banco do Estado do Pará ou no Banco do Estado do Amazonas e falar assim, olha, eu tenho essa solução aqui. Ele vai falar assim, mas por que você fez isso? Por que você está criando uma empresa assim, assim, assim? Por que você está criando esse programa? Porque essa pessoa não tem a menor ideia de que existe na Amazônia milhões de jovens que querem empreender, que têm vontade, mas que não têm apoio técnico, etc. Eu poderia ter falado isso, olha, existem milhares de jovens na Amazônia que querem empreender, que não têm apoio técnico, que precisam de ajuda. Para qualquer pessoa no mundo, de qualquer área, ele não precisaria conhecer a Amazônia, não precisaria conhecer empreendedorismo, para ele entender que aquilo é um problema que precisa ser resolvido e que aquilo tem um tamanho. Quando eu falo assim, milhares de jovens, eu já digo o tamanho do problema. Nossa, então existe um problema grande que precisa ser resolvido. Eu posso falar esse mesmo jeito de explicar o problema para um político, para um investidor, para um parceiro, para um cara que faz turbina de avião. Nunca pisou na Amazônia, mas ele vai entender o que eu estou falando para ele. Ele fala, caraca, eu não sabia disso. Tem esse problema mesmo desse tamanho? É verdade, então, que em Novo Airão não existe uma iniciativa como aquela que eu vou apresentar? Caramba, o território tão... É verdade que em Óbidos tem tudo isso e as pessoas não estão aproveitando? Eu posso falar para qualquer pessoa que qualquer pessoa vai entender, sem sequer nunca ter estado aqui. Então, por isso, a gente começa pelo problema, porque no problema a gente capta a atenção. Você fala, nossa, é mesmo, existe isso? Quando eu sigo na solução, eu já apresento o que é a solução? É meu próprio negócio. O exemplo que eu dei aqui, o nosso negócio, qual é? Floresta 360. No pitch de vocês, qual é o que vocês vão apresentar como solução? A ideia de negócio de vocês. Tem esse problema. Por isso, eu criei uma agência de turismo que faz isso, para resolver o problema de falta de uma agência, do baixo turismo na região, etc. Mas perceba, milhares de jovens ou muitos turistas frequentam a minha região e não têm opção de turismo.
De novo, eu posso ser um advogado, mas eu vou entender que aquele problema existe e que aquela solução que o empreendedor ou a empreendedora está propondo cabe certinho naquele problema e aquela ideia de negócio pode ficar de pé e ter sucesso. E depois do problema e da solução, que a gente já fez no Canvas e a gente conhece mais do que qualquer pessoa, a gente pode falar algumas coisas. A gente pode falar do modelo de negócio. O que é o modelo de negócio? É como é que eu vou ganhar dinheiro com isso? Então, olha, vamos pegar o caso do turismo, tá? Falta de uma agência de turismo, ou pouco turismo nas comunidades aqui, etc. Eu criei uma agência que tem em Parará que faz isso, e a gente vai vender, por enquanto, no primeiro ano, 3 roteiros. A gente vai vender o roteiro tal, tal. Isso vai ser vendido para turistas, para escolas, para as pessoas que moram aqui, para as pessoas que vêm fazer turismo ou negócios na minha região. A gente vai ter um site onde a gente vai fazer venda direta e a gente vai também fazer parcerias com agências de turismo de outras cidades da proximidade, até cidades grandes do Brasil, porque vem muita gente do Rio, de São Paulo, de Brasília. Então, eu vou vender pacotes turísticos. Então, a pessoa fala assim, opa, entendi o problema, entendi como esse empreendedor ou essa empreendedora vai solucionar e entendi como é que ele vai ficar de pé, como é que ele vai ganhar dinheiro. Quando é que eu dou uma ênfase forte no meu pitch? Quando eu quero falar como é que eu vou ganhar dinheiro. Por que eu falaria isso para alguém? Como é que eu vou ganhar dinheiro? Depende de para quem eu estou falando. Se eu estou falando para alguém que eu quero uma ajuda de dinheiro financeiro, olha, me ajuda com investimento, eu vou falar como é que eu vou ganhar dinheiro. Eu vou falar com um cara de finanças, um cara que é um investidor. Então, eu vou falar meu problema, eu já falei que existem milhares de jovens, ele entendeu, eu tenho uma boa solução, e eu vou mostrar para ele como é que eu ganho dinheiro, porque a cabeça dele pensa em ganhar dinheiro. E ele vai falar assim, você não vai nem precisar terminar o pitch, ele vai falar assim, já sei porque ele está conversando comigo. Já sei onde eu posso ajudar. Problema, solução. Imagina que depois da solução eu faço assim, mas, em vez de falar, vou ganhar dinheiro assim, 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 assado, eu falo assim, problema, solução, mas eu estou aqui com... Mas, para fazer isso, eu preciso de uma licença do órgão estadual para permitir que eu vá na reserva extrativista ou na área de proteção e fazer isso. Será que se eu falasse isso para o investidor, seria a pessoa certa para eu dar esse tipo de recado? Que eu tenho um problema gigante, que eu tenho uma boa solução para aquilo, mas para fazer aquilo eu preciso de uma licença do Estado, ou da prefeitura, do município. É para o investidor que eu tenho que falar isso? Não. Isso eu falo para quem? Se eu encontrar com o prefeito, se eu encontrar com o governador, se eu encontrar com o secretário de meio ambiente, se eu encontrar com o secretário de produção. Quando você começar a falar assim, já sei porque ele está me falando isso, ele quer me ajuda para aquela licença. Então, a única coisa que nunca se muda no pitch é problema e solução. O que vem depois já é a finalização para o último ponto do pitch, que é por que eu estou falando aquilo. Então, vamos voltar. Minha região é muito rica, é muito linda, tem destinos turísticos, tem atrações culturais e não tem uma agência de turismo. Ninguém conhece, nem as pessoas daqui têm acesso. Então, vou criar uma agência de turismo que tem 3 roteiros, ela faz isso, para pegar esse público de turistas que vem aqui. Para isso, eu preciso melhorar um pouquinho a minha estrutura, estou precisando, né? Vou ganhar dinheiro assim, 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 assado. E como é que eu finalizo o meu pitch? Dizendo por que eu estou falando isso. Por isso, eu preciso de um investimento de X mil reais para que a minha empresa cresça mais rápido. Finaliza. É por isso que eu estou te falando. Ou no outro exemplo, estou te falando isso. Por isso eu preciso da tua ajuda, para me ajudar no licenciamento, para eu conseguir entrar nessa área de proteção e fazer turismo lá, ou nessa reserva extrativista. Eu preciso da tua ajuda para conversar com o líder daquela comunidade que eu não conheço, mas eu sei que tem um potencial turístico lá e eu posso ajudar levando turista. O final, a cereja do bolo é o que eu quero, por que eu estou falando aquele pitch para aquela pessoa, para que ela não fique só imaginando, eu sei porque ele está me falando isso. Percebe que essa parte final vai depender muito de para quem você está falando. Por isso que o pitch nunca está pronto. O pitch perfeito, ele não existe, ele está sempre em construção, porque a nossa ideia de negócio, o nosso modelo de negócio está sempre evoluindo, está sempre mudando, está sempre encontrando novos desafios, novas oportunidades, novos gargalos. E você vai ajustando o final do pitch para aquilo que você quer.
não é? No final do meu pitch para a CLUA, eu falo assim, por isso eu preciso, CLUA, do teu apoio para a gente criar o Floresta 360 para levar essa solução para os jovens, Jobs, Oriximiná, Santarém, Porto de Mós, Barcelos e Novo Airão. Eu preciso de dinheiro para você me ajudar a fazer isso. Aí a CLUA falou, caramba, escreve esse projeto que eu vou lutar por você. Aí a gente fez um outro pitch. Existe na Amazônia milhares de jovens, a Amazônia é enorme, ela tem muita oportunidade nas cidades, e a gente vai fazer essa solução assim, 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 assim. Por isso eu preciso, a gente não falou com essas palavras, que você, jovem, empreendedor, empreendedora dos municípios de Santarém, Novo Airão, Óbidos, Porto de Mós, Oriximiná, se inscrevam no programa. Acesse, clica aqui no link e te inscreve. Foi o mesmo pitch, só que um a gente usou para pedir dinheiro para fazer o programa e outro a gente pediu para o nosso cliente, que são os empreendedores, vocês se inscreverem. Mas a gente falou a mesma coisa. Então, gente, anotem isso. Problema, de uma forma fácil, que qualquer pessoa possa entender, de preferência, que a gente consiga dar alguma ordem de grandeza, milhares de jovens, ou a minha região tem 10% daquilo, ou se eu não sei o número, olha, vou fazer sabonete, mas eu não sei, aqui a minha cidade não é o lugar que vai consumir sabonete. Então, assim, olha, mas você sabia que o mercado de cosmética movimenta não sei quantos bilhões de dólares por ano? Essa informação está no Google. E aqui, olha, o cara já tem uma ideia. Eu dei uma grandeza de formas diferentes. Você sabia que no Brasil tem aumentado o consumo de produtos orgânicos em 20% ao ano? Eu não preciso ser um especialista para saber que aquele mercado é significativo, que tem volume, que eu realmente vou conseguir ter cliente. Então, o problema, ele tem essa cara. Ele é fácil de entender e ele tem uma ordem de grandeza. Pode ser qualquer uma, mas quem está ouvindo consegue entender. Se eu for falar com o secretário, ou o prefeito, ou o governador, ou o vereador, assim, tem 5 comunidades que eu mapeei aqui que podem receber minhas rotas turísticas, me ajuda a chegar nelas. Já tem um número, caramba, ele pode impactar 5 comunidades, ela pode impactar 5 comunidades com as visitas dos turistas. Então, o problema é sempre bom vir acompanhado de um número. A solução, tua ideia de negócio, sempre acompanhada de como você vai fazer. São 3 roteiros, ou eu vou oferecer primeiro bolo de chocolate, depois eu vou evoluir para biscoitos, depois eu vou fazer doces, geleias, compotas. A pessoa consegue enxergar, mesmo que a nossa empresa ainda não existe, a gente consegue começar a mentalizar aquilo. Quando alguém me fala assim, Rafael, eu quero trabalhar com artesanato em Novo Airão. Não precisa nem começar a me explicar, minha cabeça já começa a imaginar um monte de artesanato. Já começa a imaginar Novo Airão, caramba, Novo Airão no Amazonas, ali no meio da Amazônia, aquilo deve ter artesanato pra caramba, deve ter semente, deve ter cestaria, deve ter palha, deve ter cerâmica. Caramba, eu já consigo imaginar aquilo. E a gente reforça falando. Problema, solução, o que eu quero passar, pode ser, se for para pedir dinheiro, como eu vou ganhar dinheiro, qual é o gargalo que eu tenho, e finaliza, por que eu estou te dizendo isso? Né? Alguns empreendedores, quando vão fazer pitch, falam assim, por isso, depois de tudo que falou, eu te convido, acessa o nosso site, segue a gente no Instagram, como a gente faz no Papo Reto, segue a gente no Instagram, para que você saiba mais. Clica lá e lá tem uma loja, eu quero que você compre. Ou marca uma agenda comigo, eu quero te apresentar. Sempre finalizando o pitch com o que eu quero. Resumão, problema, solução, o modelo de negócio, que é como eu posso ganhar dinheiro, é bom que ele esteja, mas ele pode não estar, dependendo de como você vai falar, com quem você vai falar. A sustentabilidade pode ser usada, mas, de novo, depende muito com quem você vai falar. Eu posso falar problema, solução, como eu vou ganhar dinheiro, sustentabilidade, e por que eu estou falando? Pode. Mas, dependendo de para quem você está falando, você tem que escolher qual item você vai dar mais ênfase, né? Se for um cara que você quer pedir dinheiro, você pode falar de sustentabilidade? Claro que pode. Mas não gasta metade do teu pitch falando de sustentabilidade, gasta mais tempo em como você vai ganhar dinheiro, porque é ganhando dinheiro que você pode devolver o dinheiro para ele. E é aqui que está o interesse dele. Se eu for falar para pedir licença ambiental para alguém, ou licença da prefeitura, eu posso falar de como eu vou ganhar dinheiro? Pode, mas talvez seja mais importante você focar na sustentabilidade. O que isso vai trazer para o município? Porque é o interesse dele. E depois pede. Diz o que você quer. É simples assim, galera.
A gente, às vezes, acha que o tempo do pitch é muito curto, né? Manu, a gente vai ter pitch de quanto tempo o nosso pitch no Floresta? 1 minuto e meio. 1 minuto e meio. Quem acha que é pouco, levanta a mão aí, quero ver. Já tem gente levantando ali atrás. Vou fazer um exercício com vocês aqui. Gente, 1 minuto e meio é um mundo de informação. Vocês querem ver como é um mundo de informação? Vamos fazer uma dinâmica aqui. Eu preciso que todos e todas fiquem em absoluto silêncio. Absoluto silêncio. Eu também não vou falar nada. A gente vai ficar em silêncio por 30 segundos. E eu quero que vocês percebam como 30 segundos é muito tempo. Todo mundo preparado? Absoluto silêncio, nenhum barulho. Valendo. É pouco ou é muito? Parece um infinito, né? Já tinha gente se balançando, eu estava vendo aqui, esse cara não vai falar nada. É muito tempo, 30 segundos. A gente vai fazer 3 vezes isso. O nosso trabalho aqui é organizar o que a gente vai falar para aproveitar esses 1 minuto e 30. Porque depois desse 1 minuto e 30, como eu voltei lá no início, que a gente quer despertar a atenção, a pessoa que a gente está falando fala assim, peraí. Tá, agora me fala um pouquinho mais. Aí você tem todo o tempo do mundo, porque a gente conseguiu o que a gente queria, captar a atenção e trazer para perto da gente, né? Pensem bem, isso acontece com os nossos relacionamentos. Quando a gente está interessado em alguém e a gente vai para uma festa, aquela pessoa está lá, como é que eu faço para conseguir conversar com aquela pessoa? Talvez a gente não use problema, solução, não é nada disso. Mas a gente tem, às vezes, aquela frasezinha, aquelas cantadinhas que a gente dá quando a gente está interessado em alguém, que é para chamar a atenção, para aquela pessoa virar e falar, pô, que legal, me fala mais, quero te conhecer. Mas é aquele momento. E esse momento pode ser construído, e é isso que a gente vai fazer aqui. Deu para entender, galera? Deu? Bora aí, galera. É tranquilo. Dá um nervosismo, mas, gente, além de tudo que a Dani falou, que é a pessoa mais craque desse mundo, para a gente ficar tranquilo com a gente, para a gente se conhecer, para a gente se amar, e quando a gente faz isso com a gente mesmo, o outro percebe no estalar de dedo. Já conversou com alguém que está mentindo para você? Você percebe no olho, você acabou que está mentindo. Dá para perceber quando a pessoa está falando uma coisa que ela está mentindo ou que ela não sabe, essa pessoa não tem certeza do que está falando. E aí o diálogo, ó, clique, quebra. Você não consegue mais a atenção daquela pessoa. E ninguém tem mais conhecimento do que vocês vão falar do que vocês mesmos. Ninguém. Vocês estudaram o problema, estudaram a solução, estudaram a forma como vocês vão ganhar dinheiro, ou como vai ter um apoio socioambiental, estudaram os parceiros. Ninguém. As pessoas com quem vocês vão conversar não fizeram isso. Então, fiquem muito tranquilos, muito tranquilas de fazer o pitch. Beleza? Manu, passam os exemplos. A gente vai ver alguns exemplos de pitch aqui, de iniciativas que passaram pelo centro, em outros programas. Algumas já com mais o que a gente chama de histórico, né? Que tem mais tempo empreendendo, tem mais história para contar. Outras mais novas. Mas percebam, tentem perceber nesses pitches como esses empreendedores falam sobre esses itens que eu falei para vocês. Às vezes até de ordem invertida. Às vezes contando histórias. Por isso que a gente diz que não tem fórmula certa. Mas vamos analisar bem esses 3 pitches. Olá, me chamo Fernanda Mourão e sou a cofundadora da marca Chibé. Você sabia que a indústria da moda polui mais o meio ambiente do que a indústria aérea e náutica? Isso é recorrente ao modelo de negócio da fast fashion, a qual traz uma produção em massa com um descarte mais recorrente e a utilização de tingimento sintético,
Um processo que, além de liberar várias substâncias tóxicas, ainda desperdiça 9 trilhões de litros de água contaminada por ano. Mas será que os consumidores estão satisfeitos com isso? Não mais. É crescente o número de pessoas que estão procurando alternativas mais sustentáveis na sua forma de consumir. E essa informação se valida, como por exemplo, com um aumento em 250% do público do Brasil Eco Fashion Week, a maior semana brasileira de moda sustentável. E foi a partir desse anseio por mudanças que surgiu o Chibé, uma marca com raízes amazônicas, a qual tem uma proposta de produzir uma moda responsável, alinhando tingimento e estamparia natural com plantas principalmente do bioma amazônico. Atualmente trabalhamos com o mercado de varejo online, sendo nossas plataformas mediáticas o Instagram, Facebook e o WhatsApp, e temos também o intuito de incentivar economicamente a população de cidades e comunidades da região norte, agregando valor e pertencimento para esses grupos, em consonância com o fortalecimento do bioma amazônico com as plantas tintórias utilizadas. Onde tem cor, tem Amazônia, e nós a levamos até você. Adoro, adoro. Deu para a gente perceber um pouquinho? Olha, ela começou falando de problema. A indústria da moda é a segunda maior poluente do mundo. Que absurdo, né? Depois a gente pode marcar para falar só sobre isso para quem tiver interesse. E dentro disso, um dos maiores problemas é o tingimento artificial, muita química que vai para os nossos rios. Ela já está chamando a atenção da pessoa para que esse problema existe, ele é gigante. Ela não sabe o número, ela fala, é o segundo maior do mundo. Depois ela fala, na solução, moda sustentável, tingimento natural, com plantas da Amazônia. Aí ela passou como é que eu vendo, né? Nesse momento a Chibé está vendendo só online, ou seja, vai lá no Instagram, vai no Facebook, e no final ela falou de sustentabilidade, eu ajudo as comunidades, etc, e encerrou com a proposta de valor. Vem para a Amazônia, vem para o Chibé e tal, piriri. Dá para a gente entender e visualizar bem, né, esses itens que a gente falou aqui. Vocês concordam? Eu não estou vendo a galera, mas então vamos para o próximo. Vamos para a Orgânia. A Orgânia já é um empreendedor que já tinha um pouco mais de tempo de casa. Então, vocês vão ver que o tempo de validação dele, ou seja, de experimento real no mercado, foi maior. Mas ele também tem um pitch muito interessante. E aí a gente vai perceber... Vai, roda aí, Manu, depois eu falo. Olá, eu me chamo Euler e eu sou um dos fundadores da Orgânia. Desde 2008, o Brasil é o país que mais consome agrotóxicos no mundo. Por aqui, ainda se utiliza agrotóxicos que são proibidos em qualquer outro país. Pesquisas comprovam que não existe uso seguro de agrotóxicos. Na produção de alimentos, o agricultor, o consumidor e o meio ambiente são prejudicados pela utilização dessas substâncias químicas. Buscando um estilo de vida mais saudável, pessoas encontram nos alimentos orgânicos uma opção para se alimentar melhor e viver bem. Inclusive, estão dispostas a pagar até 30% a mais por este tipo de produto. Nós, da Orgânia, somos um negócio sustentável que facilita o acesso a produtos orgânicos. Através de uma plataforma, disponibilizamos produtos de agricultores locais para que os clientes possam comprar alimentos orgânicos com mais comodidade e facilidade. Nela, o cliente pode optar por fazer um pedido avulso ou uma assinatura mensal de cestas e receber no conforto da sua casa. A plataforma está ativa há 1 ano. Nesse período, atendemos mais de 1.000 pedidos e fizemos mais de 200 assinaturas. Portanto, um modelo de negócio já validado. Mas não só isso. A sustentabilidade é o nosso pilar. Nossas ações vão desde estimular uma agricultura ecologicamente correta, pagando preço justo a pequenos produtores, à utilização de embalagens ecológicas. Nós, da Orgânia, prezamos por um mundo mais saudável e sustentável em todas as suas dimensões. Show, né? A gente consegue identificar também. Ele fala bem de problema, né? Ele não fala em números, mas quando você fala em alimentação, qualquer pessoa que está ouvindo fala assim, pô, alimentação todo mundo come, então isso é enorme, esse problema, né? Agrotóxico, ninguém quer consumir isso, ele vem com a solução dele, fala como ele vende, que é uma plataforma, já tem cliente, então quando ele fala isso, ele já está querendo esse pitch clássico para investidor. E depois fala da sustentabilidade que ele apoia. Percebe que o Euler já é um empreendedor mais tímido que a Fernandinha, né? Ele fica um pouco duro, ele olha para o lado e tal.
mas o pitch dele tá perfeito. E ele falou do jeitinho dele, sem problema, e conseguiu bons contatos e está crescendo muito, sendo ele. O Ica, oba! Esse é um pitch diferente. Olá, eu sou a Camila Marques, eu sou fundadora da Wicca, Experiências e Turismo Comunitário. Hoje eu vou contar a história da Roberta, que tinha o sonho de viajar para a Amazônia e conhecer de perto a floresta, as populações tradicionais e a cultura amazônica. Acontece que, ao a Roberta fazer algumas pesquisas, ela descobre que as opções disponíveis não tinham absolutamente nada a ver com o seu tipo de viagem. A Roberta tem um perfil de viajante que gosta de se conectar com os anfitriões locais, gosta de conhecer a cultura e a história local de perto e que acredita que estar com populações tradicionais é uma oportunidade rica de aprendizados e que, fazendo esse tipo de viagem, ela pode tirar férias e contribuir para o mundo que ela sonha. Assim como a Roberta, existem mais de 156 milhões de viajantes com esse mesmo perfil no mundo, que geraram um faturamento de 260 bilhões de reais no ano de 2019 e 2 bilhões de reais no estado do Amazonas e Pará. Assim surgiu a Wicca, para conectar viajantes com populações tradicionais e as cidades portão de entrada para a floresta. O nosso modelo de negócio se baseia na venda de roteiros para comunidades tradicionais da Amazônia e também roteiros históricos, culturais e gastronômicos para consumidores finais e empresas. A viagem da Roberta com a Wicca para a Amazônia contribuiu para a geração de emprego e renda para populações tradicionais que se encontram em unidades de conservação, ao acesso justo ao mercado do turismo, ao protagonismo local e ao resgate histórico-cultural das comunidades. Vem com a Wicca vivenciar a floresta e fazê-la valer mais em pé. Adoro essa neguinha, meu Deus do céu, como eu gosto dessa mulher. Inclusive, Rafa, ela tá em Novarão aí com a Ágata. Olha, então declaração online. Que bom te ver. Declaração online. Olha que legal. Então vocês estão aí com uma craque de pitch que contou uma história, fez o pitch em forma de história. E essa Roberta, ela vai poder falar mais para vocês, ela existe, foi uma cliente que ela recebeu. Isso é muito legal, esse pitch, porque gera empatia, né? Empatia é você se colocar no lugar da pessoa. Então, ela falou do problema que existe, mas usando a Roberta. A Roberta queria vir, ela não achava e tal, e foi por aqui. E que nem a Roberta, 156 milhões de pessoas que também estão com esse problema. Olha que legal, né? Um pitch leve, em forma de historinha, e que teve seu modelo de negócio, as vendas dos pacotes pela plataforma e tal. Sustentabilidade, no final, ajudando as comunidades na geração de renda, emprego, etc. 3 exemplos, 2 empreendedoras, 1 empreendedor, pitches super potentes, diferentes, mas que a gente consegue identificar na construção dessas falas esses elementos. Então, o convite agora é, vamos fazer o nosso? Exatamente, eles vão ter 20 minutinhos agora para fazerem um deles, aí o roteiro, viu, galera? Ó, o pessoal tá batendo palma ali, Oriximiná. Peguem seus caderninhos, peguem papel, caneta, e agora é hora de tentar fazer. Eu mandei lá no WhatsApp o roteiro que o Rafa falou aqui, para vocês tentarem seguir, tá? Aí os nossos... a nossa equipe está em cada município, né, menos em Porto de Mós, mas eles vão ajudar vocês a fazer esse roteiro. E, galera de Porto de Mós, quando eu estiver aí, na outra semana, vocês vão fazer o de vocês aí agora, e quando eu chegar, eu vou revisar com vocês e a gente vai fazer junto, tá bom? Então, vocês têm 20 minutinhos aí para botar a mão na massa e tirar dúvidas. No mais, Rafa, tem mais alguma dica para eles? Sejam felizes, sejam vocês mesmos, vocês mesmas. Fiquem, de novo, sem nervosismo. Ninguém conhece mais do que vocês o que vocês vão falar. Então, alguém pode fazer uma pergunta hiper técnica sobre turismo no mundo, mas não é o foco. É hora de vocês falarem o que vocês fizeram. Ninguém sabe melhor do que vocês. Vamos nessa? Eu estou aqui para ajudar. A hora que vocês precisarem, liga, manda zap, não deixe de seguir o Centro nas redes sociais e a Wicca Turismo também. E vamos nessa. É isso, pessoal. Então, bom trabalho aí, 20 minutinhos. Daqui a pouco a gente volta. E lembrando, e dever de casa, tá? Assim que terminar, eu vou falar. Na verdade, eu vou falar logo.
vocês vão ter que entregar para a gente esse roteiro, tá bom? E a gente vai revisar junto com vocês e vocês viram que o pitch gravado aqui, né, das meninas da Wicca, da Chibé, do Euler, a gente vai gravar o de vocês também lá no Demo Day. Então é por isso que vocês têm que testar e fazer ficar o roteiro bem redondinho, tá bom? Com legenda em inglês, que chique. Com legenda em inglês, né? Todo mundo É, chique, a porque aqui é turma todo tá mundo vindo. internacional. Tchau, Rafa, muito obrigada, Pitch foi também. ótimo. A Dani vai fazer a pitch dela também. Fiquem em Beijo. paz. Beijo. Pronto, está aí na tela, pessoal, para ajudar vocês o roteiro do pitch, tá bom? Se tiverem dúvidas, vão falando aqui com a gente.